E aqui está o cerne, fio condutor, o que é de mais importante para você levar dessa nossa série. O pensamento de esquerda, marxista, comunista, ataca os principais pilares da nossa sociedade ocidental judaico-cristã: família, o casamento, as universidades, a educação. O socialismo é a filosofia do fracasso, a crença na ignorância, a pregação da inveja. Seu defeito inerente é a distribuição igualitária da miséria. Seja bem-vindo ao 6º episódio da nossa série Como a Esquerda Tomou Conta do Brasil. E já começamos dando uma letrinha bem interessante com o pensamento de Winston Churchill. Se inscreva aqui embaixo, toque no sininho para receber todos os nossos conteúdos. Facebook e Instagram, curta e compartilhe. Chegou a hora de falarmos sobre o principal fator que fez o Brasil por muitos anos ser um país predominantemente de esquerda: as ideias do socialismo e o paternalismo estatal comunista que correm pelas escolas, universidades e todos os cantos do país. O verdadeiro problema que impede o Brasil de ser uma grande nação e que gera pobreza e desigualdade de oportunidades chama-se socialismo, chama-se comunismo. Dito de uma outra forma, podemos chamar de coletivismo ou paternalismo estatal, que vem a ser a interferência do Estado, leia-se políticos, órgãos governamentais, na sua liberdade individual, na sua vida cotidiana. E isso começou muito cedo no Brasil. No seu ótimo livro Pare de Acreditar no Governo, Bruno Garchagen externa que esse jeitinho, essa criação de privilégios por parte de uma elite em relação ao Estado, começou muito cedo no Brasil. Pero Vaz de Caminha, autor da Carta do Descobrimento, ao final do seu relato, pede ao rei de Portugal um favorzinho estatal, que liberasse o seu genro que estava preso em uma das ilhas controladas pela coroa portuguesa. Portanto, o Brasil, desde o seu descobrimento, vive a política de favores estatais, de alguns privilegiados em detrimento da maioria da população brasileira. Nos acostumamos a ver os mais diversos absurdos no Congresso Nacional, Palácio do Planalto, câmaras municipais, prefeituras, assembleias legislativas, palácios estaduais e, mais recentemente, no Judiciário brasileiro. Manter o aparato estatal brasileiro, os três poderes, não é barato. Temos um aparato estatal gigantesco que suga diariamente bilhões e bilhões de reais dos nossos impostos. Tudo porque políticos e o judiciário são muitas vezes enxergados como seres iluminados do Brasil. E quem paga essa conta, eu não preciso nem dizer: o cidadão pagador de impostos. Seres iluminados porque, de tijolo em tijolo, deixamos eles governarem toda a nossa vida. Da proibição da venda da aspirina em supermercados, proibição de colocar saleiro nas mesas dos restaurantes. Gente, saleiro na mesa de restaurante quiseram proibir em Porto Alegre. Tudo passa pela mão de um burocrata estatal, seja funcionário público, seja político, ou até lá em cima no judiciário. Olha esse caso de um tribunal gaúcho. Suas excelências ou celebridades quiseram andar de Audi importado. Uma reação popular e também de alguns políticos que tentam combater esses privilégios, e também de parte da imprensa, fez com que o novo presidente do tribunal refugasse em executar a compra, que foi autorizada pela antecessora.
Aude para suas excelências do judiciário, jatinho da FAB para políticos visitarem suas famílias, dinheiro público para asfaltar estradas em suas fazendas, mas para o trabalhador sequer o fundo de garantia por tempo de serviço eles podem sacar. E o motivo é que eles não sabem administrar o próprio dinheiro. Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul foi aprovada uma lei que inclui no currículo escolar estadual uma disciplina chamada Educação Financeira. E qual foi a desculpa, o motivo para uma deputada socialista votar contra essa lei? O pobre não ter dinheiro. Gente, ela disse isso mesmo. Acompanhe. Ridículo, porque o problema das finanças das famílias cujos filhos estudam nas escolas públicas não é de educação financeira, é de falta de dinheiro. O salário das pessoas não chega até o final do mês. Aí eu pergunto para você que está me assistindo, como vão aprender educação financeira? Como vão ter liberdade para saber usar o seu FGTS ou alguma outra poupança que são suas, se não tiverem a liberdade para aprender? Já as leis trabalhistas, a CLT, baseada na Carta de Lavoro do fascista Mussolini, faz com que as empresas fiquem amarradas, muitas vezes não podendo contratar mais, e os trabalhadores, escravos e dependentes de sindicato e da justiça trabalhista. A CLT faz com que o trabalho seja menos valorizado. Já o sistema tributário de impostos no Brasil faz com que não só trabalhadores, mas o brasileiro em geral tenha que pagar muito caro por produtos ruins. O socialismo. Muito pode ser dito sobre o socialismo, mas nesse episódio, de maneira breve, vamos classificar o socialismo como a eterna dependência do Estado, seja da casta dos funcionários públicos, seja de políticos, ou seja do judiciário. Em 1848, os alemães Marx e Engels escreveram um documento chamado Manifesto Comunista e apresentaram ao mundo o assim chamado socialismo científico. Ambos enxergavam a disputa, a luta entre classes da sociedade em tudo o que viam ao seu redor. Ambos defendiam e ensinavam que derrubar a ordem social de sua época iria trazer uma revolução que traria a liberdade e a igualdade entre as classes. Ambos condenavam o sistema capitalista, a propriedade privada, a família, a liberdade individual e a religião. Cara, e o pior é que o Marx era sustentado pela própria esposa, que era de uma família aristocrática e capitalista. E aqui está o cerne, fio condutor, o que é de mais importante para você levar dessa nossa série de vários episódios. O pensamento de esquerda, marxista, comunista, ataca os principais pilares da nossa sociedade ocidental judaico-cristã: família, o casamento, as universidades, a educação, o livre mercado, a liberdade de escolhas das pessoas, as opções que as pessoas fazem, a liberdade de serem o que quiserem e a liberdade de não serem o que não quiserem. A partir do filósofo italiano Antonio Gramsci, surgiu o marxismo cultural, uma doutrina social que reinterpretou as ideias de Marx e de Engels e que chegou à conclusão de que não mais a luta de classes era necessária para a implosão do sistema atual e a imposição de um novo regime político, mas era agora a briga de etnias, de gêneros, de estamentos e pontos focais da sociedade uns contra os outros. No Brasil, o gramscismo cultural, ainda bebendo das fontes de Marx, fez nascer o ódio contra quem tem sucesso, o ódio contra quem empreende no país. Aliás, a própria palavra empresário foi tão demonizada no Brasil recentemente
que foi preciso mudar a palavra empresário para empreendedor. Quando falamos em empresários, muitos já imaginam bilionários, oligarcas, mega investidores. Mas fato é que a função empresarial é algo inerente, está dentro de todo e qualquer ser humano. Pois empreender é a capacidade que todo ser humano tem de descobrir, de criar, de tomar conhecimento das oportunidades e oferecer algo útil à sociedade e se beneficiar com isso. Portanto, empreender é algo bom, é algo positivo, é um serviço que o empresário, que o empreendedor faz pensando na satisfação do seu próximo. Pois somente com a satisfação do seu cliente é que ele vai prosperar, enriquecer e gerar valor na sociedade. 80% dos empregos no Brasil, aliás, não estão nas grandes empresas e nos bilionários, mas nas micro, pequenas e médias empresas. O que pouca gente fala, mas este episódio quer dizer para você, é que o marxismo, o comunismo, ao atacarem o empreendedorismo, atacam um núcleo central, importantíssimo do ser humano e da sociedade. A liberdade para pensar fora da caixinha, a liberdade para inovar, a liberdade para buscar soluções para os problemas do dia a dia. Todas as inovações da nossa sociedade nasceram do cérebro de indivíduos livres, que com a sua liberdade ofereceram soluções, ofereceram algo útil à sociedade. Dessa forma, o socialismo ataca a menor minoria da humanidade, como diria Ayn Rand, o indivíduo. O indivíduo que pensa, que age e que pode não concordar com o modelo de partido único, coercitivo com as liberdades e inibidor da consciência e da religião. E é por isso que o principal método da esquerda, desse pensamento coletivista, é fazer com que o cidadão dependa do Estado, seja em forma de bolsa, seja em forma de serviços públicos deficitários, pois isso limita a sua liberdade individual, inibe a sua capacidade de pensar de forma independente, inibe o inerente empreendedorismo e busca de soluções e desvaloriza as principais ideias que desenvolveram um mundo ocidental. E, infelizmente, temos exemplos na história recente da humanidade onde as ideias da esquerda socialista e comunista foram aplicadas e não deram certo. Na China de Mao Tse-tung, mais de 70 milhões de pessoas morreram por discordarem do pensamento único. Na União Soviética de Lenin e Stalin, foram mais de 20 milhões de assassinatos. Sem esquecer ainda o Holodomor, o genocídio de milhões de ucranianos com aproximadamente 4 milhões de mortos. Vietnã, China, leste europeu, Coreia do Norte, Cuba e boa parte da Ásia Central. São mais de 110 milhões de vidas ceifadas e bilhões de vidas arruinadas. O comunismo, o socialismo fizeram tanto mal a alguns países que esses países hoje livres proibiram a existência de partidos comunistas e socialistas. Na jornada dessa série, a gente tem visto os desafios que nós, defensores do mundo livre, temos em relação ao pensamento totalitário da esquerda que tomou o Brasil para si. Marxismo cultural e seus perigos, aborto e seu genocídio, a ideologia de gênero, doutrinação de Paulo Freire, sindicatos, movimentos sociais, guerrilhas rurais, tudo a serviço da esquerda. E, por último, do socialismo e comunismo. E chegamos ao final deste 6º episódio. Não se engane, décadas e décadas de doutrinação, de ideologização nas faculdades, nos sindicatos, nos grêmios estudantis,
na imprensa, nas novelas, nos filmes, nós não vamos derrubar isso da noite para o dia. Por isso é preciso que nós estejamos atentos. E é por isso que a gente defende a liberdade. Precisamos fazer com que o brasileiro pense fora da caixinha, culturalmente, economicamente, financeiramente e religiosamente. Precisamos fazer com que o brasileiro não ache normal a limitação de suas liberdades, que o governo se intrometa na sua vida. O poder e os privilégios das castas políticas e judiciais só será extinguido quando o cidadão, como diria Ronald Reagan, nós, o povo, dissermos a eles o que tem que ser feito. No próximo episódio, vamos conhecer a alternativa a essa ideologia nefasta que protegeu as pessoas de ditaduras e fez o mundo ocidental prosperar. Vamos trazer a você as ideias de liberdade e de oportunidade. Até lá!